Olá, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos aqui no Instagram. Esclerosada não é avó. Berenice já entrou. Vamos aguardar ela pedir. Esclerosada rara entrou. Vamos aguardar a Berenice pedir. Vamos ver se eu consigo buscar ela aqui. Olá, Berenice. Berenice. Tô vendo só. Ah, agora tô te vendo. Vamos procurar o Cassol. Boa noite, gente. Ligiane, querida, quanta saudade, né? Quanto tempo a gente não se vê. Ana Clara, Oi. Oi, Ana. Oi, Vicky. Tatiane. Vamos buscar o Cassol Vai. aqui. Convidado, Luiz Alberto Cassol. Vamos aguardar, aceitar. Tudo bem, gente? Como estão por aí? Muito frio? Depende da onde, muito calor. Aqui tá quente. Hoje foi um dia quente aqui em Porto Alegre. Eu falo de Porto Alegre, a Márcia fala de Floripa. De Florianópolis, tá fresquinho aqui, tá? E também, né, com a com o resultado positivo da Covid, né, a gente fica Pois é. com essa sensação de gripe, parece que tá sempre frio, né, mão sempre gelada. Não tô conseguindo adicionar o Cassol. Oi, Ana. Obrigada. Tu também tá linda. A gente tem que ver o nosso encontro. Cadê a Liz? Vamos aí pra Liz também. O Cassol, ele entra como Cassol ou como Ele filmes vai de entrar Gil? como Cassol. A Aline, É, esclerosada rara, outra protagonista do filme, vai estar por aqui mais adiante, não vai estar nessa live, mas vai estar em outras com certeza. mandar um recadinho pro Cassol aqui. Aí ele já entrou, ele só tem que, eu acho que te pedir. Olha lá, a Ana comentou, o Cassol já entrou, eu tô vendo ele aqui também. Tá, já aceitei ele. Ó, a Aline já compartilhou. Isso mesmo, coisa boa. Vamos fazer assim, então, pessoal. Vamos compartilhando, quem puder. Mas tá muito estranho, não tô conseguindo. Aceitei ele a outra O Cassol vez. disse que já pediu. É, mas eu agora, ó, convidar de novo. Vamos ver se ele aceita. Agora Hola, sim, ¿qué tal? muito Oi. bem. Aí o povo já está chegando. Gleides Cris. Gleides Cris. Que bom que a gente tá. Pano Estilo, a Lari tá por aí. Coisa boa. Vamos lá. Bom, gente, eu vou, apesar de estar aqui entrando, né, pelo Esclerosada Não É Avó, quem vai seguir, né, comandando essa live é a nossa jornalista, a Erenice, né? Vai me ajudar com essa função aí da Covid, vai ficar mais fácil assim. Isso. Vamos Assim lá? tu te poupa a fadiga, que é uma expressão bastante usada aí para os esclerosados e esclerosadas. A Mari Castro Costa, também nossa responsável pela acessibilidade do filme, também vamos falar muito nela, né? Com certeza Que prazer ter ela com a gente aqui. Muito bom. ali. Então, tá, vamos começando então, gente. Então, assim, ó, bem-vindos a todas, todos e todes, né?
Nós estamos aqui, então, para falar. Vamos tentar seguir a pauta que a nossa administradora das redes sociais, a Elaine, que deve estar por aí também, fez, porque nós somos 3 faladores, né? Então, se não tivesse pauta, a gente ia sair falando por aí. Então, assim, a nossa pauta, o nosso título da pauta de hoje é um filme, 4 mulheres e a esclerose múltipla, né? Então, assim, como que tudo começou, né? Vamos falar um pouquinho disso, assim, tentar ser mais ou menos breve, assim. Então, eu e a Márcia morávamos em Santa Maria, que também é a cidade natural natal do Cassol, uma coisa que nós temos em comum, apesar de eu ser de Porto Alegre, na época eu estava morando em Santa Maria, a Márcia também, e é uma liderança em esclerose múltipla há muito tempo, lá, uns 20 anos mais ou menos, em Santa Maria, né? E eu conheci a Márcia também por conta da esclerose múltipla do meu marido, então, o Luiz Roese e tal, que teve uma trajetória jornalística também lá em Santa Maria, né? E, enfim, e essa é uma das minhas falas no filme. E a gente, dentro desse universo, decidiu que queria contar histórias de gente que a gente conhece, das coisas que a gente vive, né? De pessoas que estavam no nosso entorno, muitas mulheres, né? Então, eu, a Márcia, a gente tinha ali, então, a Bruna, que também é outra personagem do filme, que também vai estar aqui com a gente, né? E a Aline, né, que teve um diagnóstico, um diagnóstico recente lá naquela época, ali por volta de 2019, né? E a gente decidiu que queria contar essas histórias de um jeito. Ia pegar o celular e sair gravando, e a gente queria alguém para editar esse material e tal. E também em Santa Maria, também um santamariense que até hoje mora lá, que é o Luciano Ribas, que é o designer do filme, fez toda a programação visual. Eu cheguei e conversei com ele para pedir umas dicas de alguém, né, que pudesse editar e dar uma melhorada nas imagens que a gente viesse a captar. Ele disse que poderia fazer, mas ele disse assim, mas eu acho que tem alguém que vai gostar muito dessa tua ideia, do início da ideia de vocês e tal. E é o Luiz Alberto Castrol, o cineasta, que a gente já tinha ouvido falar e tal, a Márcia já conhecia, eu não conhecia pessoalmente. E aí foi então o Luciano promoveu esse encontro de nós 3, né? Aí nós fomos então conhecer o Cassol, enfim. E aí, mas aqui seguindo a pauta, né? Não vamos esquecer. A proposta é que a Márcia fale um pouquinho de por que tu abraçou a ideia comigo, assim, por que te moveu essa ideia, enfim. E aí depois o Cassol fala um pouquinho da chegada dele, né? Como é que isso impactou ele. Tua vez, Márcia. Bom, ideias malucas assim, né? A gente gosta bastante. Lá atrás, em 2013, eu já tinha tido uma ideia meio maluca assim de gravar um clipe de uma música do Sambô, para a gente buscar a incorporação do primeiro medicamento oral para esclerose múltipla. E não só isso, né, mas pedir o apoio de outras pessoas, outras personalidades, como o Falcão, aquele jogador de futebol, Zezé de Camargo e Luciano nos ajudou, Daniel nos ajudou, o pessoal ali de Porto Alegre, agora esqueci o nome da banda, meu Deus, Papas na Língua. Então, foram uma série de pessoas que foram ajudando a gente a fazer essa loucura, né, que foi gravar aquele clipe junto com a TV Ovo. E aí, quando a Irinice traz essa ideia de gravar um vídeo, né, para a gente apresentar no Santa Maria Vídeo Cinema daquele ano, 2019, que era um ano que o Santa Maria ia falar sobre produções feitas por mulheres ou com mulheres, mas que tivesse essa pegada feminina, a gente acabou, eu, né, acabei embarcando nessa ideia maluca da Herê, e já conhecia o Cassol de outros trabalhos que ele havia feito no cinema e também pelo Janeiro 27, que era o mais recente que eu tinha conhecimento, e nem acreditei que ele pudesse, né, gostar do tema e se interessar em fazer esse trabalho com a gente.
mas, né, o universo dá suas voltas e nos surpreende. Numa manhã de sábado, a gente foi tomar um café numa cafeteria no centro de Santa Maria, e essa foto que vocês viram aí quando a gente divulgou essa live, né, foi feita numa praça na Presidente Vargas, quando a gente já tinha fechado, né, essa parceria de fazer de fazer esse filme, né? Não só sair daquela ideia primeira que era o filme em um celular, não que o filme não ficasse bom, mas porque o argumento da Erenice tinha muito mais potencial para a gente simplesmente deixar ele pequenininho, né, fechadinho ali naquele filme, né, feito por celular. Então não tinha Vamos como, deixar o não tinha como não contar abraçar agora, essa ideia. então, né? Como é que isso impactou ele? Fala aí para nós, Cassol, como é que foi para ti? Não, o que impactou foi aquilo que eu falei uma ou duas vezes, eu acho, dessa forma mais objetiva. A gente que trabalha com cinema, a gente acaba por receber... É mais ou menos com qualquer profissão, né? Se tu é engenheiro mecânico, as pessoas tendem a falar contigo ou te perguntar algo sobre engenharia mecânica. Se tu é, sei lá, se tu recicla material, alguém vai te perguntar sobre reciclagem, né? E quem trabalha com cinema não é diferente. As pessoas tendem a te perguntar sobre que série está assistindo, que filme tu indica, e ao mesmo tempo tendem a te apresentarem ou roteiros ou argumentos, ou o que a gente mais recebe, que são ideias. As pessoas te param e dizem, bah, eu tenho uma ideia para um filme. Ou te ligam, ou te mandam um WhatsApp. Isso é comum e é tranquilo, e é assim mesmo. O fato é que vocês me ligaram, entraram em contato, exatamente como foi contado aí via o nosso amigo em comum, Luciano Ribas. O Festival de Cinema de Santa Maria daquele ano tinha como tema, como vocês falaram, o protagonismo das mulheres. E aí vocês já tinham um argumento escrito pela Erenice, uma ideia de como vocês queriam mostrar o filme, né? Isso já era. E aí eu me entusiasmei com esse argumento, me entusiasmei com o tema, porque eu sabia o que era, mas muito pouco. Não sabia quase nada do que era esclerose múltipla. E, ao mesmo tempo, também não sabia dos detalhes, né, que afetavam Santa Maria, os detalhes que era uma doença que afetava um número muito maior em mulheres. Uma série de dados que vocês foram me dando e que me fizeram ter esse encantamento pelo filme. E aí veio o meu rebote para vocês, que foi o desafio de, ok, então vamos fazer, mas vamos construir juntos e juntas, vamos fazer esse trabalho conjunto, e vocês toparam também, né? Porque vocês vieram com aquela de vamos fazer, e eu, ao invés de simplesmente dizer assim, ok, eu entro com a produtora, a gente vai atrás de parceiros, não, vamos construir juntos e juntas, e a partir dali o filme nasceu. E está até hoje nesse processo que a gente está aí. A Mari, que está aqui nos assistindo, a Marilane Castro da Costa, que é responsável por acessibilidade. Ontem à noite eu e ela estávamos dialogando exatamente sobre acessibilidade, ou seja, o filme está em gestação. E essa gestação, ela começou em 2019. Então ele é um filme que, bom, enfim, na sequência a gente fala, mas a trajetória dele é uma trajetória marcante. Exatamente, assim. Aí, Márcia, acho que a gente pode dizer para o pessoal que se quiser fazer perguntas, né, a gente está à disposição, pode ir escrevendo aí, a Márcia vai monitorando, né, e a gente daí pode ir dialogando também com o pessoal que está aí, se quiser, se tiver curiosidade, né? Deixa eu só dar um alô aqui para alguns que eu consigo enxergar. Helenice Balerros, Emily Lima, Grãozinhos, Marlene Machado, Carlos Volner. Marlene Machado é aquelas amigas irmãs da vida. Beijo. Deixa eu contar uma também aqui, Márcia. Olha só, alguém escreveu, a Ana Clara Idiomas. Ana Clara também. Ela escreveu assim, ela fez uma pergunta que eu sabia que o Cassol ia gostar de responder. Sim, né? Vai, Cassol, responde então.
Vai lá. Ela disse assim, ó, filme gestado na pandemia. Exatamente, porque a gente gravou antes da pandemia, fizemos um corte que era um compromisso que eu tinha com as gurias de ter uma versão, uma espécie de um trailer ampliado, digamos assim, um corte de um curta-metragem para ser apresentado no Santa Maria Vídeo Cinema, obviamente fora de competição, como filme convidado, né? Pelo fato de eu ser um dos curadores do festival, um dos organizadores do festival, e as gurias, eu e o Luciano, que estamos à frente do festival, prontamente aceitamos esse convite, e eu fiz um corte, junto com o apoio da Acorde Filmes, para ser exibido no Santa Maria de Cinema. Bom, de lá para cá, a gente se entusiasmou muito com o projeto, a ponto de que ele viria quase... ele chegou a ter um corte de 42 minutos para ser um longa-metragem. Porque nós tínhamos um material muito grande gravado e nós íamos gravar mais alguns trechos para ter... a partir desse primeiro corte, a gente entendeu que daria um longa-metragem. Bom, veio a pandemia. Com a pandemia, a gente começou a tentar outros cortes, mas também... a gente foi fazendo análise entre nós sobre o que era o Esclerosada Não É Avó. Se não era melhor uma estratégia de lançamento num primeiro momento do curta-metragem, para que depois viessem a acontecer outras coisas que a gente já vem pensando. Então ele foi gestado sim na pandemia, e na pandemia surgiram apoios, surgiram parceiros, surgiram outras empresas, entidades, e surgiu a Lizzie Killing, que é a nossa montadora do filme. E ela traz uma outra abordagem para o filme, uma abordagem maravilhosa, uma montagem que tem uma pegada completamente diferente da primeira abordagem, que é o filme que está sendo gestado ainda durante a pandemia. Mas então, essa é uma resposta que eu gostaria mesmo. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele passou por vários momentos, mas ele passou por muita reflexão para dentro. Assisti o filme inúmeras vezes e assisti inúmeras vezes as cenas brutas que nós tínhamos gravado. De tanto assistir essas cenas brutas, é que a gente conseguiu chegar a esse corte final que está agora sendo trabalhado, cor, áudio, né? O filme vai ter um pré-lançamento em agosto, mas ele vai ser lançado apenas em 2023. E exatamente por isso, porque ele está tendo muitos olhares e um olhar muito rígido de nós três que fizemos, junto com o resto da equipe, junto com o restante da equipe. Com certeza. Tem uma outra questão aqui da Ana Clara em MPP. Quais tipos de M vocês falam? E aí eu daria para a Márcia responder, mas para ela não se fadigar muito, eu vou ousar responder. Qualquer coisa tu complementa, tá, Márcia? Então, assim, Ana Clara, MPP, assim, ó, primeira coisa que a gente precisa costumar dizer, assim, ó, que o filme não é um documentário sobre esclerose múltipla no sentido das questões clínicas da doença, né? Ele é um filme sobre mulheres, essa é a primeira camada do assunto, assim, é sobre mulheres que convivem com a esclerose múltipla. Poderia ser com qualquer outra doença. No nosso caso, a esclerose múltipla. Mas a gente traz, naturalmente, as questões de diagnósticos, né? A gente fala um pouco das questões dos três tipos da EM, da esclerose múltipla. Para quem não convive com o universo, existem três. A mais comum, que é emitente recorrente, que depois ela pode migrar, pode ou não, mas pode migrar para secundariamente progressiva e a primariamente progressiva. Então, são três tipos, né? Mas que aparecem esses assuntos, esses temas, como as questões de diagnóstico, como, né, todo esse universo que envolve está ali, está dito, mas a gente não aprofunda especificamente, mas a gente traz, até porque, assim, três das protagonistas, a Márcia, a Bruna e a Aline, são pacientes de esclerose, e as três têm a remitente recorrente. Eu
Berenice, eu não tenho esclerose, a minha participação é como familiar cuidadora. O meu lugar de fala, digamos assim, é por conta do meu marido, que ele, né, então eu tinha a primária progressiva. Mas a gente fala, a gente cita isso, mas a gente não aprofunda especificamente, assim, só para responder, então, a Ana Clara. A Mari diz ali uma coisa interessante. A Mari diz muitas perguntas para os debates. Realmente, Mari, vai. Eu acho que a cada exibição do filme vão ter muitas perguntas, porque eu me lembro que lá em Santa Maria, em 2019, quando a gente terminou a sessão, vieram várias perguntas já e era apenas um primeiro momento, né? Vieram muitas perguntas da plateia. Eu me lembro da documentarista e jornalista Dani Salé, que ela disse assim: gente, eu quero saber mais, eu preciso saber mais. É a primeira vez que eu sou apresentado a esse tema, eu preciso entender melhor isso e saber mais sobre isso. E aquilo também, aquela pergunta da Dani, a gente traz até hoje para nós, para podermos fazer um filme que possa responder algumas coisas, mas que, acima de tudo, eu acho que é nisso que a Mari fala, traga, suscite o debate, né? Porque ele vai suscitar muito debate. Porque é aquilo que ele início falou, ele não é um filme sobre esclerose múltipla, ele é um filme sobre 4 mulheres que têm em suas vidas a esclerose múltipla como parte de suas rotinas. Então, esse diferencial e desatar esse nó também é que dá essa diferença nesse filme que a gente vai assistir. Alguém perguntou... A Patrícia, perdão. a Patrícia Massimino, a Patrícia, que é uma chefe, tem esclerose também, é aí de Porto Alegre. A Patrícia fala sobre exatamente o que tu falou aí. A gente conta histórias nossas como pessoas com esclerose múltipla. A gente fala muito sobre as questões de preconceito, as questões de ser mulher, de ser mãe com esclerose múltipla. E eu posso até dizer as questões de muitas vezes a gente acaba sendo filha dos filhos da gente, né? Na questão de que em algum momento esse convívio, essa rede familiar, ela acaba sendo muito importante e fundamental na vida, né? Da pessoa que tem esclerose múltipla. Então é mais ou menos por aí. A gente não fala muito sobre questões clínicas, né? Não é um filme didático sobre esclerose múltipla, mas é um filme da nossa vivência, né? De mulheres, da nossa relação com a esclerose múltipla. Mas mesmo assim, né, Márcia, dando um pequeno spoiler, assim, alguém perguntou alguma coisa a mais do filme, e alguém falou também quando vai ser lançado aqui em Porto Alegre. Em Porto Alegre, eu acho que no ano... Quer dizer, acho não, em Porto Alegre será no ano que vem. Mas, assim, sobre isso que tu fala, logo no início do filme, Márcia, tu situa como que era antigamente diagnosticados. Eu acho aquilo muito importante, porque é algo histórico que a gente não tem a mínima ideia, né, de como que eram, né? Inclusive da questão do preconceito, né? Então, eu acho que o filme ele vai trazer coisas que a gente não tem absoluta ideia de como é a realidade. E isso sim vai ser marcante para todas nós e todos nós, assim, da equipe. Isso tem sido marcante, né? Também tenho perguntas aqui sobre longa. Não, Ana, é um curta. No primeiro momento, né? Ele é um curta-metragem em torno de 20 minutos, tá? Como o Cassol comentou, As Brutas, ou seja, aquele material que foi captado lá em 2019 em Santa Maria e em Porto Alegre, porque 3 depoimentos foram captados em Santa Maria, o meu, da Márcia e da Aline, porque moravam em Santa Maria, e a Bruna foi em Porto Alegre, porque ela morava em Porto Alegre também na época. O Cassol já comentou que deve ter em torno de umas 6 horas de material de bruta, né, e tal. Enfim, e após passar por toda essa análise durante a pandemia, então se chegou a essa conclusão do curta.
futuramente a gente pensa em ampliar esse projeto, assim, mas nesse momento a gente decidiu focar no curta, justamente também por essas questões que tanto o Cassol e a Marta estavam falando, porque o filme ele alavanca, ele é um gancho, ele faz um gancho para uma série de temas, assim, é quase uma provocação mesmo, intencional, no sentido de fazer com que o espectador, a pessoa que está ali assistindo, saia com uma série de interrogações, né? Então, e é intencional isso, é de uma certa forma, faz provocativo, assim, fazer com que as pessoas fiquem curiosas e queiram saber. Sim, é isso mais ou menos o que a gente pretende fazer. E sim, o lançamento oficial só em 2023, né? Estou tentando ver aqui, eu queria que vamos dar uma sequência aqui na nossa pauta, senão a Elaine... A Ana está dizendo que dá, a Ana tá dizendo que dá 3 longas, Não, então. E só mais uma coisa, a Patrícia está dizendo que, principalmente, que não é uma doença de velho. Por isso, a brincadeira do esclerosada não é a avó. Somos nós, né? Jovens adultos, são crianças, adolescentes. Não é uma doença de velho. aliás, isso internamente era uma brincadeira que é interessante dizer, né? Porque a Erenice sempre dizia assim, esclerosada é a avó, entendeu? Nesse sentido de esclerose múltipla, mas ela queria responder assim, ó, quando falaram que esclerosada é a avó no sentido de... E aí que se surgiu... De estar indignado, né? A gente da diz, é a avó. Aí que surgiu o nome, esclerosada não é a avó, e depois, durante o filme, tem algumas passagens muito interessantes dessa situação de como as pessoas fazem essa confusão, né, da EM com esclerose. E a gente eu acho importante... eu acho importante falar aqui para Glaides Cris, que ela disse que podia ter uma pessoa com esclerose múltipla primariamente progressiva. Nós não pensamos nos tipos nós não pensamos em trazer personagens sobre os tipos de esclerose. Como a ideia inicial era um filme sobre mulheres com esclerose múltipla, ressaltando essa questão de que Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, é a cidade com o maior número de pessoas com esse diagnóstico para cada 100 mil habitantes, a ideia era retratar esse espaço, né? Mas o filme ele ganhou tanta qualidade, ele se transformou tanto que a gente achou que não poderia ficar ali, né? Naquele fechadinho. Então, ele se transformou numa coisa muito maior, que é provocar essa conversa, né? Trazer isso para uma telona. Poxa, vocês já imaginaram que coisa linda a gente falar sobre uma doença rara, uma doença de difícil diagnóstico, uma doença totalmente desconhecida das pessoas, numa telona de cinema, né? Isso é quase inimaginável. Então, inimaginável. Então, é uma coisa tão legal, né? Tão provocadora. E eu acho que essa questão dos tipos de esclerose, ela até fica um pouquinho de lado, porque no momento em que a gente falar sobre esclerose, todo o resto vem no entorno, né? E importante, porque nós vamos estar no Agosto Laranja, junto com a AME, e eu acho que isso está na nossa pauta, eu já estou pulando para cima, vou deixar eles trazer isso. A gente não vai falar. Não, a gente vai chegar lá, e isso é bem importante também, mas eu queria começar um pouquinho antes só, né? Que é assim, ó, cinema é uma arte coletiva. Né? Isso é uma coisa que eu já ouvi muito com o Cassol, aprendi com o Cassol. Por conta do Cassol, eu fui estudar cinema, né? Lá em 2019, já que por quê? Né? E eu acabei concluindo agora um curso de especialização de uma universidade lá de Santa Maria também e tal. Por quê? Porque o Cassol, ousadamente e generosamente, na verdade, convidou, como ele já disse, a mim e a Márcia para participarmos da direção também, e essa também é um diferencial do filme, também é um pouquinho mais de spoiler, daqui a pouco a gente vai dar muito spoiler, né, que é o fato de que o filme faz essa metalinguagem, ele mostra ali o trabalho do bastidor, né, do filme sendo feito, aquela coisa do filme dentro do filme, né, e como arte coletiva, lá em 2019 já, para que isso pudesse se tornar algo palpável, né, concreto, o Cassol chamou
parceiros, porque não se faz sozinho, então você precisaria ter muita gente já envolvido. Mas eu gostaria que o Cassol falasse um pouco disso, dessas parcerias e tal, de se fazer cinema coletivamente. Muito bem. Bom, já assim, de cara, quando vocês me convidaram e como a Irê falou, essa coisa de falar de cinema, né? Quando a gente fala de cinema é uma arte extremamente coletiva, mas mais do que essa frase que é extremamente repetida, é só uma pessoa parar em frente a um set qualquer, seja um set que tenha 5 pessoas, seja um set que tenha 40 pessoas, tu vai ver que cada pessoa ali tem uma função, né? E se ela não estiver fazendo aquela função, nada do set funciona. Então, não há direção e não há produção que funcione se as outras etapas todas não funcionem. Por isso que ela é, para mim, além de coletiva, ela é uma arte também de igualdade, de iguais, assim. Porque eu acho, às vezes, que se força um pouco a barra nessa questão de direção, diretora, e se esquece um pouco de uma série de outras funções que são essenciais, né? São essenciais. E então, assim, para fazer o filme, naquele desafio inicial, eu chamei parceiros de longa data lá de Santa Maria, porque eu, apesar de estar em Porto Alegre morando aqui, eu tenho uma afinidade total com Santa Maria, tanto que estou sempre lá. Sempre que posso, estou por lá. E chamei, então, o pessoal da Finish Produtora, né, que é uma produtora com mais de 30 anos de mercado, e que são parceiros também. Eu fui sócio deles quando se chamou Finish Filmes, aí, em Florianópolis, onde hoje mora a Márcia. Então, nessas horas, tu tem que ir... nós tínhamos... Era um filme, naquele momento... Ele ainda é um filme totalmente independente, mas hoje a gente já tem uma entidade que está nos apoiando, que é a AMI. E várias outras que nos apoiam com materiais, enfim, com uma série de coisas. Mas naquele momento ele era totalmente independente, sendo inclusive financiado por nós mesmos. A maior parte financiado pela Erenice. Porque era um projeto também pessoal de nós três. A gente queria fazer o filme. Chegou um momento que a gente disse, nós vamos fazer o filme. E vocês, inclusive, vão entender isso no próprio filme. E aí eu chamei a Finish, né? Porque são parceiros. E quando nós viemos gravar aqui em Porto Alegre, eu chamei a Sala Filmes, porque são parceiros. Na hora de fazer o material gráfico, quem eu chamo? O Luciano Ribas, que é um designer gráfico de longa data, que é da Ideação, que é uma empresa, que é um parceiro. E por aí a gente foi se aliando de parceiros. Aí vocês também foram trazendo as parcerias de vocês para o filme. A gente foi fechando uma grande rede de parceiros, né, e parceiras. E o filme foi virando uma grande família, né? Tanto que hoje, se eu vou ler aqui a lista que eu tenho aqui na minha frente por exemplo, vou citar um aqui, aleatoriamente estou aqui, por exemplo, a Elaine Barcelos de Araújo, assessoria de comunicação. Entrou, né, ela que é da Rosa Carvão Comunicação, foi chamada, está aí trabalhando conosco. Aliás, quem fez o roteiro dessa live. A Marilene Castro da Costa, toda a acessibilidade está sobre a coordenação dela. Que é a da Corte Filmes. A gente dizer que é uma produção de afetos, né, Cassol? Uma produção de afetos. Que é uma frase que a gente tem dito porque realmente os filmes todos tendem a ser feitos coletivamente. Óbvio que sim. Mas é aquilo que eu disse hoje à tarde ainda. Eu estava num estúdio de gravação de áudio, trabalhando numa trilha sonora, e falei isso. Eu disse a diferença é que todos nós sempre fazemos famílias nos filmes que fizemos. Isso sempre é. A diferença é que alguns filmes, para além da família, ela é uma família que fica repleta de afetos. Para além da família. Porque pode-se ter uma família normal, ok, as pessoas se gostarem, mas às vezes tu tem um afeto com um mais do que o outro e é natural. Mas existem filmes que o afeto é pelo filme. No caso do Esclerosada Não é a Avó, todas as pessoas envolvidas, todos os profissionais e as profissionais envolvidas e envolvidos estão por afeto.
eles se afetuaram ao filme. Tanto que ontem à noite, quando eu falava com a Marilane, com a Mari, da acessibilidade, e ela me falava da equipe de acessibilidade, para vocês terem uma ideia, só uma equipe de acessibilidade são, no mínimo, 7 profissionais envolvidos, né? Então, a Marilane me falava algo que eu achei fundamental. No momento que ela vê o corte do filme, que ela sabe do filme, o que ela me diz? Que as profissionais mulheres de acessibilidade vão querer trabalhar nesse filme de uma forma ou de outra, porque querem estar junto com vocês. Querem estar junto nesta causa e nesse empoderamento de vocês. Então, ouvir isso do lado de cá é fundamental para quem está fazendo, né? É fundamental, é um impulso. Então, é um filme de afetos. É uma frase que a gente usa muito, porque realmente, desde 2019, desde que ele foi feito, né? Mas desde aquela primeira sessão, a gente foi tão abraçado no final da primeira sessão que ele só podia ser um filme de afetos, né? E aí, falando em afetos também, aí a gente parte, então, para. E aí e todo mundo foi se juntando, as empresas e os apoiadores, os colaboradores, enfim, os trabalhadores, os fazedores de cinema também foram, né, chegando e tudo, sempre linkado nessa questão do afeto. E uma das integrantes, uma das protagonistas é a Bruna, né, que é a atual presidente da AMI, né, uma das principais, se não a principal na América Latina, ONG ligada com função de produzir conteúdo a respeito da esclerose múltipla. A AMI, ela tem sede em Guarulhos, né, em São Paulo, ela foi fundada pelo Gustavo Sanmartin, enfim, tem toda uma trajetória, mas atualmente ela tem uma atuação no Brasil, né, cresceu, enfim, e em outros lugares também. Hoje em dia a Márcia também é uma das colaboradoras da AME, a Aline também mas a Bruna é a atual presidente. Então, e na época ela já era bastante ligada, bastante vinculada à instituição. Também a Bruna, assim como a Aline, estarão aqui mais adiante, né, nessa parceria. Então, nada mais natural que a gente apresentasse essa ideia para a AME né, para que não fosse nossa parceira, no sentido de tocar adiante essa ideia, esse projeto, enfim, a AME acabou abraçando, sim. Então, por isso, neste agosto, né, no próximo mês de agosto, a gente vai celebrar, digamos assim, o Agosto Laranja, porque o Agosto Laranja, o agosto é o mês de conscientização sobre a esclerose múltipla no Brasil. O dia 30 de agosto, né, é o Dia Nacional da Esclerose Múltipla, e quando a gente então fará duas sessões de pré-estreia, né, de pré-lançamento, dentro da programação do Agosto Laranja da AME, que vai acontecer uma em São Paulo, outra no Rio de Janeiro, tá? E serão sessões fechadas, sessões para convidados. Por quê? Porque, como a gente já mencionou, como o Cassol já comentou, o lançamento efetivo, festivais, a carreira do filme, como se chama, vai acontecer só em 2023. Mas a gente vai fazer esses dois eventos, porque, enfim, a AME é nossa apoiadora e, enfim, sem apoio, né, fica muito difícil de tocar qualquer projeto adiante, ainda que, como também disse o Cassol, a gente tenha isso muito forte, né? De um jeito ou de outro, a gente sabia que o filme ia sair, né? Mas claro que a gente também tem noção da dimensão do que representa o trabalho de todas essas pessoas que o Cassol mencionou, que está colaborando e participando. Valor de custo mesmo, de dinheiro, o trabalho dessas pessoas. As pessoas merecem ser remuneradas, né? Têm que ser remuneradas porque são profissionais. A gente tem essa noção, né? Ainda que lá no início muitos, e ainda hoje, estejam colaborando ou estejam cobrando talvez um valor que não é talvez o mais justo de mercado, como a gente diz, né? Mas, enfim, porque acreditam e apostam na ideia, mas a gente tem essa noção, né, de que é necessário. Então, a gente está trabalhando nesse sentido também de viabilizar o produto financeiramente. Por quê? Porque a gente quer que esse projeto, que esse produto tenha uma vida longa, né? Enfim, Márcia, tu gostaria de trazer mais alguma coisa? Que a gente está se encaminhando já para o final, já passamos das 20 horas, estamos com 20:10. Queria responder para Júlia
Júlia Moura. Júlia Moura, eu acho que é esse o nome. Moraes, eu Desculpa acho, se eu Júlia errei, tá? Moraes. Júlia Moraes, isto. Onde será gravado? Ela pergunta e diz que tem que ter um toque de humor e diz que já passou por cada coisa que chega a ser engraçado. A gente já gravou o filme, né? Foi gravado em Santa Maria e em Porto Alegre. Tem toque de humor, sim. E a gente fala também dos perrengues, né? Que a gente já passou nessa vida com esclerose múltipla. E queria agradecer, né, o pessoal que está aqui e fazer um convite muito especial para que as pessoas que não nos seguem, que estão aqui, que não nos seguem, que comecem a nos seguir, que, se for possível, compartilhar, né, colocar para outras pessoas esse arroba esclerosada não é avó, para que o filme comece a fazer o que a gente gostaria, né? Que é despertar a curiosidade para quando ele for lançado, daqui a pouquinho, a gente consiga atingir o máximo de número de pessoas. Porque eu sei, a esclerosada rara está aqui, ó, dando risada. Uma outra pessoa que está aqui que eu não posso deixar de falar, que é a Suzana, do Maturidade Múltipla, uma escritora linda, maravilhosa, escreveu um livro cheio de afeto também, e sabe muito bem do que a gente está falando nesse filme. Que eu quero dizer que eu sei que o pessoal desse universo de esclerose múltipla gosta muito de rede social. Então vamos lá, gente, vamos divulgar, vamos falar sobre esclerosada não é avó, vamos compartilhar, vamos convidar as pessoas para seguir. Aqui o dono da nossa trilha, o Duca, chegou. Entrou o Duca Oi? Duarte aí, mais um parceiro daqueles que Entrou. entra pelo afeto, que eu digo, né? Um parceiro de longa data que entra pelo afeto. E aquilo, quando, respondendo ainda, a Erenice falou um negócio fundamental, né? Do valor simbólico. Fundamental dizer o seguinte: cada pessoa, cada profissional que a gente convidou para o filme, em primeiro lugar a pessoa dizia sim. A questão do valor vinha na sequência. Todo mundo se adaptou aos valores, fora que aquelas pessoas que fizeram por colaboração mesmo, porque se identificaram e quiseram trabalhar. Desde o início surgiu assim, desde o nosso primeiro encontro foi assim. Então, acho isso é fundamental. E a Herê também falou algo que nos marcou muito os três, que é: nós faríamos esse filme de uma forma ou de outra. E isso era um trato que nós tínhamos, nós três. Nós vamos fazer esse filme. E esse filme finalmente está sendo feito, está sendo finalizado, porque ele continuou sendo trabalhado durante todo esse tempo, e vai ser lançado agora em pré-estreia. Pré-lançado. Pré-estreia em agosto. Alguém falou, filmes de Rio e São Paulo. Essa é uma situação muito pontual, por uma questão que vai acontecer no Rio de Janeiro, uma série de atividades em função do Agosto Laranja, em São Paulo também. Então é por isso que a AME, que é a nossa apoiadora, solicitou essa exibição lá de pré-estreia para convidadas e convidados, né? Mas o filme começa a sua carreira no ano que vem, também por uma estratégia que nós três, porque nós três, esse filme também tem uma peculiaridade, que é: nós três assinamos o roteiro, a direção e a produção. E na produção nós temos uma estratégia para esse filme. Uma estratégia muito bem delimitada, demarcada, e é com ela que nós vamos trabalhar, né? Então é por isso que ele vai ser lançado apenas o ano que vem. Isso. Então, eu estava comentando que a Suzana disse que ela é esclerosada e a avó também. Então, no caso, ela, esclerosada, é a avó, né? Tá bom, Suzana? É a avó. Ela é a avó. Ela teve o diagnóstico já mais tardio, né? Então, no caso... Tá mais tardio. Isso. E a Aline está comentando aqui que a esclerosada rara, que é uma das protagonistas também, o humor vai ser eu perdida. Bom, com certeza também a live com a Aline vai ser muito divertido, porque a Aline no filme ela tinha um diagnóstico bem recente, assim, e tal, né? E de lá para cá, a Aline se tornou influencer no assunto. Então, assim, vai ser uma live, não percam, que vai render bastante também. A gente vai dar muita risada, com certeza, né? E as histórias que a Bruna conta no filme também são histórias assim, ó. A gente não tem como não.
Fenomenais. Fenomenais. Alguém comentou da MPP, que eu não vou me lembrar agora, eu acho que tu comentou lá no início dela, eu esqueci o nome dela, mas enfim, é só para dizer que a MPP, que é a esclerose múltipla primariamente progressiva, ela está de uma certa forma contemplada indiretamente, né? Por quê? Porque a Bruna, ela é esclerosada, ela tem a remitente recorrente, mas a Bruna também é cuidadora, porque o marido da Bruna, o Jota, também é um esclerosado e o Jota tem a MPP, a primariamente progressiva. E eu, que estou ali por conta do Luiz, né, que é o meu marido, porque eu e a Bruna, a gente tem essa fala de familiar cuidador, né, a Bruna como alguém que tem esclerose, como alguém que convive, né, com alguém que é esposa, e eu com o Luiz, e o Luiz tinha MPP também, então, assim, também está contemplada, né, esses tipos, assim, de alguma forma, e isso vem nas histórias, isso acaba também aparecendo, surgindo, enfim, né. E tem também duas coisinhas para pontuar. A gente tinha que fazer esse filme de qualquer jeito. E no momento em que a gente marca como que chama, Cassol? Agora eu esqueci o nome. As diárias, né, de gravação. Quando a gente marca as diárias de gravação, a Aline está em surto e internada, terminando um tratamento, e eu entrando num surto. Então, vocês vão entender sobre isso também, e é que essas dificuldades, né, que a própria esclerose múltipla nos traz, essa imprevisibilidade da esclerose múltipla, ela também está presente no filme dessa forma, né? Sim, sim. Ó, a Ana Clara MPB, sim, conheço a Bruno J pelo Instagram, sim, ó, o casal esclerosado, né, que de uma forma ou de outra, todo mundo que tem esclerose acaba conhecendo e é normal. Que mais? Márcia, eu queria que... Ó, a Elaine me pede para tu falar um pouquinho sobre a importância de se fazer um filme da amorosidade, né? Para tu falar dessa coisa das relações de afeto, que a gente já falou um pouco, o Cassol já trouxe, mas tu que está aí nessa lida, né? Que tu e a Bruna, que são as pessoas que são lideranças há bastante tempo, né? Tu tá o quê? Uns 20 anos, mais ou menos, né, Márcia? Em torno... 19. Então assim, fala um pouco sobre isso, sobre a tua experiência, sobre essa carência, digamos assim, e esse lado afetuoso, né? Porque a gente traz, além das questões da esclerose, da doença, a gente traz muito o feminino, né? A gente traz muito a maternidade, né? Então, todas essas questões que envolvem mulheres. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, antes da gente encerrar. São essas coisas que acabam acontecendo e a gente só se dá conta já no Bet. Um beijo, querido, que saudade do Janu e convidados, que muito ajudou a esclerose múltipla lá em Santa Maria, a Pensmar, esses músicos lindos que também, por afeto, sem cobrar nada, ajudaram a gente por muitos anos. Como eu estava dizendo, a gente acaba se encontrando por causa disso, né? Eu não posso não falar de afetos e não falar da Mara. A Mara Silva, que faleceu de Covid no ano passado, que foi uma menina com esclerose múltipla, foi a primeira pessoa que me recebeu na Pensmar. Eu não estava muito querendo participar, dei uma ajuda no início e depois meio que quis me afastar, mas foi pelo afeto dela, pelo carinho dela, que eu acabei permanecendo e entrando, né, para essa luta de informar, conscientizar, buscar direitos, né, e fazer com que esses direitos eles fossem alcançados por todas as pessoas, porque muitas vezes a gente busca esse direito individual através da justiça, mas ele precisa se tornar política pública para que as pessoas todas possam utilizar desse mesmo benefício que aquela pessoa conseguiu individualmente para ela. Não posso deixar de falar também da própria Aline, que quando eu estava internada, e a Aline nem sabia que ia ser diagnosticada com esclerose múltipla, ela estava lá trabalhando no hospital, na nutrição daquele hospital, e muito me ajudou com aquelas fomes horríveis que a gente tem
durante a pulsoterapia. E depois nos encontramos, ela me ajudou naquela época e depois foi ajudada por mim. Pela própria Bruna, que logo no início, que a gente começou os trabalhos da Apensmar, eu entrei em contato por e-mail com ela. Naquela época a gente não tinha WhatsApp, não tinha nada dessas coisas, era bem difícil os contatos, e que, por ser blogueira, ela acabou nos ajudando muito também, conhecendo muitas pessoas e trazendo muitas informações sobre o próprio Luiz Roese, que era o marido da Erei, que nos ajudou muito também, deu muita força para esse filme. O Luiz veio buscar apoio e conhecimento sobre a esclerose quando descobriu o diagnóstico através de mim. Então, são por conta de um outro amigo, né? Então, são tantas as questões de afeto que, se eu for falar agora uma por uma, como comecei a falar, eu vou arriscar deixar muita gente de fora, mas assim, a gente não tem como não falar sobre esclerose múltipla sem falar sobre afetos, pelo menos no meu ponto de vista. A Fabi, que eu não sei se está aqui, lá atrás, quando a AME ainda estava começando, o próprio Gustavo, a gente se reuniu, eu, a Bruna e a Fabi, para falar sobre esclerose múltipla, convidada por uma farmacêutica, e a gente era a gente só, não estava tudo muito começando, muito no início, e ali teve muito afeto, porque a gente se conhecia de rede social, não, a gente se conhecia de e-mail, a gente se conhecia de falar de formas que a gente tinha que escrever para a pessoa esperar, a pessoa responder para a gente, e aquilo ali tinha tanto amor, tinha tanto carinho, e nos trouxe até aqui, Esse povo do até onde a século gente está, esses passado. anos todos. Nem me fala. Mas é amor, né? Isso tudo Não, é muito amor, isso tudo é importante. carinho, isso tudo são construções de afetos, né? Olha só, o Júlia Moraes, Ju, é isso? É a Fazendo um Júlia não. Moraes. E, pessoal, muito obrigada pelo carinho recebido aqui de vocês. Eu estou um pouco com sono por ter feito a infusão. Ela fala mais adiante que ela fez uma infusão hoje, né? Tomei muitas medicações. Se puderem me adicionar, ficarei grata, claro. Segue a gente também, Ju. A gente vai fazer muitas lives ainda aqui, né, nesse canal, e ainda em julho, em agosto e tal, né? Vamos, pode adicionar e tal. E como se fica sensível nesse momento que Nesse ela está, momento, né? né, de Enfim, e é por isso que a gente falou tratamento. dessa questão da Aline, né, que conseguiu, porque a entrevista da Aline, ela se dá nesse período, ela estava ali finalizando o tratamento, né, e isso também é uma verdade que está ali, ela, né, e o Cassol costuma dizer que o filme é muito verdadeiro. Eu volta e meia paro para refletir sobre isso, assim, que o filme entrega muita verdade. E não só da minha parte, mas eu fico refletindo na obra toda, assim, né? E toda vez que o Cassol fala disso, eu paro, assim. E é por isso que eu tinha essa certeza de que o filme sairia. Por isso, porque ele é de muita verdade, assim. Eu queria que o Cassol meio que encerrasse, a gente convidasse e falando um pouquinho disso, assim, né? Porque para além de ser um documentário, todo documentário é uma verdade, pode ter ficção no documentário também, mas de uma forma, mas o Cassol fala dessa especificidade do filme, assim. Eu queria que ele falasse com as palavrinhas dele. Tá bem. Assim, Eri, a partir do argumento que vocês me apresentaram, a proposta que eu fiz para vocês de roteiro, porque o roteiro de documentário é diferente de um roteiro de ficção, né? O roteiro de ficção, tu consegue ter um controle muito maior dele, tu até pode ter algumas trocas durante a... Mas é difícil de tu sair daquilo que tá... Tu pode trocar palavras, pode trocar algum ângulo, mas é muito difícil tu sair. No roteiro de documentário, ele é mais uma sinalização daquilo que tu quer. Então, o que eu propus para vocês e vocês toparam de imediato é que a nossa narrativa assumisse de cara o bastidor, ou seja, que a gente revelasse para o público
qual a distância que fica o documentarista de quem está sendo entrevistado ou entrevistada, como a câmera é posicionada, colocar a câmera em quadro, colocar o monitor que... E com isso eu não estou dizendo que a gente estava fazendo nada de novo, não, não era isso. É que com aquele tema e da forma como nós íamos tratar o tema, e também pelo fato de ter proposto para vocês, sentem do meu lado para entrevistar também, quando eu estiver entrevistando uma de vocês, a outra vem para cá e assim a gente vai trocando, isso deu uma outra cara para o documentário. Bom, para que o público também se apropriasse disso, ele necessitaria ver isso. E para ver isso, a gente documentou isso. Vocês do outro lado, ou seja, a Márcia tem uma frase brilhante que eu vou deixar para vocês assistirem, porque está no filme, mas a Márcia é a que melhor define isso, né? No sentido de dizer, eu estava de um lado e quando é que eu ia imaginar que eu ia estar do outro? Mas é porque nesta narrativa coube isso. Mas só coube isso porque no teu argumento inicial, Erenice, tu dizia assim, a gente quer falar de esclerose, mas a gente quer falar das nossas histórias. Antes da esclerose vem a história dessas mulheres aqui. Então, assim, isso aí era um pressuposto que tinha que ser levado para o roteiro. Então, assim, aí eu peguei e coloquei uma camada a mais. Então, além dessas mulheres, também vamos revelar ao público como se coloca a equipe. Então, por exemplo, é por isso que se revela, tem um momento que eu gosto muito, que o Paulo Henrique Teixeira, que trabalha na direção de produção, aqui em Porto Alegre teve o Fred Paz, a gente tem que ter sempre agradecido a essas pessoas. O Rafael Rigon foi nosso diretor de fotografia em Santa Maria, aqui em Porto Alegre, a Alê Rodrigues. Por que a gente mostra também, em alguns momentos, essas pessoas? Tem um momento que a gente só vê as pernas do Paulo Henrique Teixeira ajeitando um rebatedor. Tem um momento que a gente revela eu conversando com alguém pedindo o monitor. Tudo isso é a narrativa que nós tínhamos escrito no roteiro. Nós defendemos isso, ó, vai ser assim, assim, assim. Quando a gente escreveu isso é levado para o set. E aí, quando tu apresenta isso para a equipe, o pessoal né, da nossa área, ele entende. Ah, tá, entendi. Então, aí você pede assim, por exemplo, o câmera, por favor, posiciona a câmera lá e enquadra todo mundo que está aqui. Né? E aí, ao invés de tentar fazer outras narrativas, né? E é isso que a Irenice falou muito bem, porque às vezes o documentário, a gente tem pequenos subterfúgios que não tem nada a ver com enganar. Não, não é isso. Faz parte, é da narrativa mesmo. Mas nesse caso do Esclerosada Não É Avó, a gente resolveu mostrar para o público exatamente o que estava acontecendo. Óbvio, né, gente, que de 6 horas de gravação, a gente tem escolhido 20 minutos. Né? Um trabalho árduo aí da Lizzie Killing, mas foi um trabalho muito bem feito e que ficou lindo, né? De escolher as imagens que fazem parte desses 20 minutos. Sim, com certeza. Lizzie Killing, que estará aqui na live, não sei se deve ser a próxima, mas nos acompanhe no @esclerosada não é a avó que você saberá. Mas a Lizzie, porque a Lizzie está grávida e a sua bebê está chegando a qualquer momento. Então, a Lizzie nós temos que entrevistar logo, logo, né? Logo. Então, gente, a gente... Só quero dizer para o pessoal, antes para finalizar, que olhem essa arte que a gente tem postado aqui no Instagram do Esclerosada Não É Avó. Esse é o cartaz do filme. E digam pra gente o que vocês acharam desse cartaz lindo, maravilhoso. Olha que tirou choro, lágrimas da gente, né? No dia que foi apresentada essa identidade visual pelo Luciano. Quero muito saber a opinião de vocês sobre esse filme. Sobre esse cartaz, tem cara de filme? De cartaz de filme, de cinema? Tem, né? Quem sabe um Oscar aí, né? Olha só. Né? Ideias malucas, né? Olha só onde chegamos. Gente, segue a gente então aí no @esclerosada não é avó, no IG, no Facebook, no Instagram, né? Enfim, no YouTube. No YouTube também, né? Também tem esse canal aí. Mas por enquanto a gente está criando, porque a gente está chegando agora, né? Está chegando agora. Então vamos lá, vamos para as despedidas de cada um. Vamos começar pelo Cassol.
Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram naquele sábado de manhã de 2019 de me chamarem para um café para apresentarem o filme e me deram a oportunidade de dirigir ele com vocês e agora tá aqui podendo estar nessa live falando desse filme que agora já é concreto e já está aí, já estamos discutindo com ele, já estamos pensando nas sessões de pré-estreia, já pensando no ano que vem e elaborando a trajetória dele, né? Elaborar a carreira de um filme também. E eu acho que todo esse tempo nos ajudou a pensar muito em o que fazer nesse filme, o que fazer com o filme. Isso foi muito legal. 20 segundos para acabar, gente. Tá bom. 17 segundos para acabar. Eu acho que a gente só vai dizer um beijo, obrigada e até a próxima. Curta a gente aí. Segue a